noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez, juntos, nesse culto que chamamos do culto no lar, que é o culto que acontece durante a semana. Não aconteceu na quarta-feira, devido às atividades que tivemos, e na quarta-feira também eu quis compartilhar com os irmãos o culto de abertura da campanha de missões nacionais. Então, iniciamos a nossa campanha de missões nacionais, e aquele culto foi um culto muito extenso, teve um período de oração antes, então, tendo o vídeo um dia depois, ficou mais fácil dos irmãos, então, participarem apenas do momento de culto. Claro que você deve participar também dos momentos de oração, se assim você desejar. Está acontecendo, então, diariamente um tempo de oração. Você pode encontrar essas informações também no site da Junta de Missões Nacionais. Nós queremos lembrar ao irmão que contamos com a sua fidelidade, porque continuamos com os desafios de ajudarmos os nossos irmãos que estão carentes e também com os desafios da nossa própria igreja, somando-se aos recursos necessários para que a gente tenha condições de comunicar melhor através da transmissão ao vivo dos nossos cultos. Nós vamos começar alguns testes em setembro com alguns voluntários que nós vamos convidá-los, e se tudo der certo e se os níveis de contaminação estiverem em níveis aceitáveis, pelo menos naquilo que a nossa diretoria determinou como um parâmetro, então nós poderemos retornar com alguns testes agora com a igreja, e aí então vamos avaliar como isso vai acontecer, o comportamento da nossa própria igreja diante dessa situação. Continue orando, persevere em oração. Eu sei que já faz tanto tempo que nós perdemos um pouco o ânimo, o próprio culto durante a semana. Muitas pessoas, talvez que não participassem do culto antes, começaram participando, empolgadas, sentindo a necessidade, mas para muitos isso talvez já tenha diminuído. E eu sei que se você está conosco nesta noite é porque você tem entendido que é tempo de buscarmos a Deus juntos. Somos uma igreja, somos uma família, e nos alegramos em cultuar juntos, em buscarmos ao Senhor juntos. Você percebeu que hoje eu estou sentado aqui para estar mais próximo a você que também está sentado aí na sua casa, e nós poderemos compartilhar esse tempo de culto e de louvor e adoração ao nosso Deus. As informações que você deve usar para sua transferência bancária, que é a melhor maneira nesse tempo de você continuar contribuindo, você já viu aí e você já conhece também. Nós queremos agradecer a Deus por aqueles que celebraram mais um ano de vida na última semana. Então, no dia 28 de agosto, a irmã Marlene Fernandes Alves celebrou mais um ano de vida. Irmã Marlene, que Deus abençoe, continue usando sua vida no ministério que Deus tem lhe dado, abençoe sua família também, sua saúde, junto com toda a sua família. No dia 1º de setembro, celebrou a Gabriela Rodrigues de Lima. Ela não está mais frequentando a nossa igreja, mas eu pude mandar uma mensagem para ela. Gabriela, que Deus também abençoe sua vida e continue cuidando e dando direção à sua vida. Naquele mesmo dia, Karen Medeiros de Brito também não está participando mais conosco nos nossos cultos, mas tem se envolvido eventualmente em algumas atividades que temos feito na comunidade. Que Deus abençoe sua vida, Karen, continue abençoando sua família também. Dia 2, Anísio, esposo da Cleide, fez aniversário. Anísio, que Deus abençoe, também pude falar com você, que ele continue conduzindo você nessa busca por um relacionamento mais profundo com Deus. Dia 3, ontem, Stephanie Fernandes, também que não está mais congregando conosco, mas a gente faz questão de mandar esse abraço e um feliz aniversário para você, Stephanie,
Que Deus a abençoe, que Deus anime o seu coração, que você continue buscando um relacionamento com o Senhor. Hoje é dia 4, então, e duas pessoas que têm servido na nossa igreja fazem aniversário. Elas têm se dedicado muito à obra do Senhor. A irmã Meire Alves de Souza. A irmã Meire tem trabalhado no Ministério Infantil, tem servido no ministério muito precioso, que é o Ministério do Bazar, e nós agradecemos a Meire por toda a sua dedicação, que Deus continue abençoando você e sua família. E o irmão Ricardo Fabiano, irmão Ricardo, que Deus o abençoe, muito obrigado por sua dedicação também no ministério, através de tantos ministérios que o irmão está envolvido, evangelismo, na introdução. Esperamos contar com o irmão aí nessa equipe que vai nos ajudar nesses testes aí. Que Deus o abençoe e continue cuidando da sua vida. Nós vamos agradecer pela vida desses irmãos, mas também vamos continuar orando pela família da irmã Damiana, que essa semana então perdeu seu irmão Antônio. Como os irmãos sabem, eu compartilhei essas informações com os irmãos. Nossa oração é que Deus continue consolando seu coração, junto com Luciana, Jefferson, Alain e toda a família do seu irmão Antônio. E também, queridos, vamos continuar orando pela irmã Mairi, pela Gerli, pelo Ezequias, pastor Antônio, filhos do casal Emir e irmão José Coelho. Então nós precisamos orar por essa família diante da dor tão grande de terem perdido há mais de um mês e alguns dias a irmã Emir, e agora perderam também o irmão José Coelho. Perderam para essa separação, para o afeto, mas o céu ganhou a presença do nosso irmão, e que Deus console seus corações e todos os nossos corações, porque eram irmãos muito queridos nossos. E nós vamos orar nesse momento, então. Convido você a buscar ao Senhor através da oração nesse momento. Senhor Deus, nós queremos te agradecer em primeiro lugar pela vida dos nossos irmãos que celebraram mais um ano de vida, aqueles que têm te servido e te buscado. Que o Senhor continue animando seus corações para que perseverem na sua fidelidade. Irmã Marlene, irmão Ricardo, irmã Meire, que o Senhor continue abençoando essas vidas, que o Senhor continue cuidando também dos irmãos que já caminharam conosco, agora nós esperamos que estejam caminhando também contigo em outra igreja, mas se assim não for, que o Senhor também os abençoe, quebrantando seus corações, trazendo-os de volta, quem sabe para estar conosco mesmo. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, de Gabriela, de Stephanie, Senhor Deus, continue cuidando desses irmãos, Senhor Deus. Nós pedimos a Tua bênção na vida, na família, no ministério de cada um deles. Que o Senhor possa fortalecê-los, Senhor. Nós pedimos também o Teu consolo, a Tua graça, o Teu favor, Senhor, pela família, Senhor, do irmão José Coelho, Teu servo que está contigo agora. Nós pedimos o Teu consolo pela vida da irmã Mairi, da Gerli, Senhor, do Antônio e do Ezequias, Senhor. Que o Senhor console o coração desses filhos e de todos os familiares, Senhor, com a Tua paz, com o Teu conforto, Senhor, que eles se sintam privilegiados de terem sido criados e amados por esse casal tão especial para nós. Consola o coração de toda a nossa igreja, é a nossa súplica. Conforta também o coração da irmã Damiana e da sua família, Senhor Deus, junto com a irmã Luciana, Jefferson, Alain e todos os familiares. Que o Senhor possa abençoá-los com o Teu consolo, trazendo paz aos seus corações, se revelando também e salvando a vida daqueles familiares do Antônio que ainda não te conhecem. Que o Senhor possa abençoá-los, Senhor. Aceita e recebe a nossa adoração nesta noite. Nós suplicamos assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Esqueci de mencionar o irmão Anísio, que também tem servido. Que Deus possa abençoar a vida do Anísio também. E da irmã Karen também na oração. Karen, queridos, nós temos tido esse momento mais íntimo com os irmãos durante a semana
para que nós possamos também compartilhar coisas como essas, que são relacionadas à nossa vida, né? À nossa caminhada, às nossas necessidades, às nossas súplicas também. Por isso eu quero incentivar você a nesse momento também, compartilhar o pedido de oração que você tem, talvez uma pessoa que esteja sofrendo, passando por uma dificuldade. Tantos irmãos, nós temos compartilhado os pedidos com os irmãos, pela irmã Otenice, ainda internada, em estado grave, não deve estar orando por ela, mas se você tem algum pedido a colocar, coloque o nome. Irmão, não vou citar os outros nomes, são muitos, mas essa nossa irmã está em estado mais grave. Eu peço as suas orações por ela. Coloque o nome dessa pessoa e nós vamos orar nesse momento, vamos interceder, pedindo a Deus que abençoe a vida desses irmãos nesta hora. Então, nós vamos orar mais uma vez nesse momento por esses irmãos, por esses queridos que estão sofrendo, que estão passando por esse momento difícil. Vamos orar. Senhor, nesta hora, mais uma vez, colocamos a vida dos nossos queridos que estão enfrentando lutas, que precisam de uma cura, precisam, Senhor, ser fortalecidos na saúde, precisam de esperança, estão sofrendo, Senhor, no seu corpo, mas também há muitos que estão sofrendo no seu coração e precisam, Senhor, da Tua misericórdia e da Tua graça. Nós suplicamos a Tua intervenção com o Teu favor sobre a vida desses irmãos. Tem compaixão deles, tem misericórdia deles, Senhor Deus, e que a Tua cura possa estar sobre eles, que o Teu consolo, que o Teu conforto, que o Teu ânimo, que a esperança seja renovada, Senhor, no coração de cada um. Aqueles que estão entristecidos, que o Senhor possa animá-los, Senhor Deus. Nosso problema não é a ausência dos cultos e nem a comunhão com o irmão que nós encontramos nos nossos cultos presenciais. Nosso problema, Senhor, é a falta de comunhão contigo, é a falta de sermos cheios da Tua palavra, Senhor Deus. Nós precisamos dos irmãos e da comunhão, mas quando o Senhor é a nossa paz, quando nós estamos em paz contigo, quando nós estamos alimentados da Tua palavra, nós vamos ainda viver bem em paz com os nossos irmãos, ainda que seja virtualmente. Que a gente aprenda, Senhor, a ter amizade com outros que nós sequer falávamos quando estávamos nos cultos presenciais, que a gente aumente, Senhor Deus, nosso ciclo de amigos e irmãos da nossa igreja, que a gente se interesse mais por eles, pela saúde deles, que a gente interceda por eles, e que esse tempo não seja um tempo de afastamento, mas seja um tempo de valorizar aqueles irmãos tão queridos, tão preciosos, Senhor Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um. Se porventura alguém colocou um nome no nosso chat, que o Senhor, que conhece a situação desta pessoa e que conhece esta causa, que o Senhor possa ser favorável a essas súplicas, Senhor. Assim nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós vamos louvar a Deus novamente com uma participação. Nós já cantamos essa canção anteriormente com eles, mas nós queremos louvar novamente com a família da Valceia, do Ronaldo, da Larissa e do Ronald e da Letícia. Aproveito para parabenizar a Larissa. Ela participou de um concurso de conhecimento bíblico com mensageiras e embaixadores, e ela então se destacou entre os adolescentes, e nós agradecemos a Deus por sua vida. A Larissa continue estudando a palavra, aprendendo e deixando Deus usar sua vida como Ele tem feito. Vamos louvar ao Senhor. Irmã Valceia vai nos conduzir nesse momento. O amor de Deus por nós é incondicional, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha eterna. Deus nos ama como nós somos, da forma como nós estamos. Mesmo sendo falho,
amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Está sempre de braços abertos pra mim. Como é bom saber que Deus nos ama, e como é difícil às vezes confiar nesse amor, a ponto de obedecer a sua palavra e desfrutar do seu afeto, da sua proteção, do seu cuidado, e confiar que Ele está de fato conduzindo a nossa vida. Queridos, nós falávamos há um tempo atrás, quando eu comecei essa série de mensagens nesse texto, sobre um tema, um clamor em cada esquina. Como nós podemos responder aos clamores da nossa cidade. Estávamos no contexto de Missões Rio e nós vamos continuar falando desse tema, apesar de entrarmos agora na campanha de missões nacionais. Entendemos que esse tema é relevante, é importante e tem o mesmo valor para esta campanha, porque nós ampliamos a necessidade da cidade para a necessidade do nosso país. Mas nós podemos aprender com Jesus como nós devemos seguir o seu exemplo, respondendo ao clamor de um povo que precisa da graça e do amor de Deus. O texto, então, que estamos trabalhando é o texto de Mateus 9, 35 a 36. O texto diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Que Deus nos abençoe através da sua boa palavra. Esse texto resume alguns aspectos essenciais do ministério de Jesus. O texto relata e informa que Jesus viu as multidões e ouviu o clamor, os clamores das vozes daquelas pessoas que estavam aflitas, que estavam exaustas, das pessoas das cidades, pessoas dos povoados, pessoas que ele encontrou pelo caminho. E o texto diz que ele, movido por compaixão, respondeu a esses clamores, e o texto diz que ele fez isso ensinando, pregando e curando. A proposta que eu fiz anteriormente e que nós vamos dar continuidade é de considerar através de três olhares, três aspectos, perspectivas que nós podemos ter desse texto. A primeira, então, se resume na pergunta: o que Jesus percebia e como Jesus se movimentava. Então Jesus percorria, Jesus ouvia e Jesus via a necessidade das pessoas. Nós já falamos sobre essa primeira parte anteriormente. Segundo, aqui Jesus tinha compaixão pelos aflitos e exaustos. A pergunta a ser respondida, então, é como Jesus se sensibilizava e quais eram suas motivações. Nós vamos falar sobre isso hoje, mas eu ressalto ainda o terceiro aspecto, com a seguinte pergunta: como eram as intervenções de Jesus em suas palavras e ações? E essa resposta é que Jesus ensinava, pregava e curava. Como falei, já vimos a primeira, que Jesus ouviu o clamor das cidades e respondeu com palavras e com ações. Hoje a gente vai ver alguns aspectos da segunda, a gente vai começar a ver, porque precisamos de mais tempo para falar sobre essa segunda parte. Jesus tinha compaixão pelos aflitos e exaustos. Eu leio uma parte do texto novamente. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Naquele contexto, queridos, os judeus, além de viverem sob o domínio romano, eles estavam também sofrendo
porque não tinham liberdade como nação, não tinham a sua autonomia como nação, não tinham liberdade política, econômica, estavam sobrecarregados com altos impostos, se sentiam traídos por tantos irmãos judeus que trabalhavam a favor de Roma e contra eles. Naquele tempo, eles também estavam oprimidos pela religião. A religião oficial do templo estava corrompida e, em sua maioria, os sacerdotes estavam longe de Deus, não tinham um relacionamento de fato com Deus. Estavam enganados, equivocados e alguns, inclusive intencionalmente, buscavam seus próprios interesses. Naquele tempo, então, existiam partidos, divisões, conflitos entre os próprios religiosos. As lideranças estavam divididas. O povo, então, vivia sob o jugo de seus líderes religiosos, que estavam sobrecarregando o povo com um fardo pesado a partir das regras da religião. Como você sabe, o povo judeu seguia a lei de Moisés, mas a lei era interpretada, ela foi interpretada ao longo do tempo para que ela se tornasse mais fácil de ser praticada. E essa interpretação, através desses líderes religiosos, elas sofriam uma distorção. Eles criaram muitos detalhes em excesso, que faziam com que a tentativa de cumprir a lei fosse uma prática impossível. Eles mesmos não conseguiam cumpri-las. Então eram exigências a respeito de como as festas deveriam ser feitas, os sábados, os jejuns rígidos, como as roupas e o cuidado com elas e como essas vestimentas deveriam ser usadas e como as lavagens, as purificações deveriam ser feitas, os detalhes a respeito dos dízimos e as proibições, os cuidados com a alimentação, eram detalhes excessivos. Eles estavam cansados. As regras eram distorções da lei criadas pelos homens para manipular o povo. Por isso o povo estava farto dessas regras e dessas leis, mas eles não conseguiam se libertar delas, porque eles não tinham nenhum líder que as conduzisse de forma legítima a partir da lei, mas a partir também da vontade de Deus para suas vidas, da prática sincera da lei. Então eles estavam também subjugados por esses líderes, estavam se sentindo oprimidos, estavam como ovelhas. O texto diz: como ovelhas sem pastor, como ovelhas sem direção, sem um líder compassivo, sem um pastor que cuidasse delas, que as alimentasse, que as orientasse. Jesus então viu a condição do seu povo. Ele ouviu o clamor desse povo e ele teve compaixão deles. Eles estavam angustiados, entristecidos, exaustos, desamparados, sem direção, desnorteados, sem esperança. Eles estavam sofrendo como homens e mulheres sem conhecimento, sem alívio para as suas dores e buscando esperança. Eles aguardavam o Messias, eles aguardavam a chegada daquele líder que iria libertá-los, e a expectativa deles era de um líder que os libertasse também dos romanos, mas que trouxesse um novo tempo para Israel. Jesus teve então compaixão desse povo. Jesus não era o líder que eles esperavam, o Messias que iria libertá-los, mas Jesus foi tocando cada um, foi alcançando as pessoas, foi ouvindo o clamor de cada uma delas e foi atendendo a esses clamores. Ele foi trazendo uma resposta, uma direção, ele foi falando a respeito da lei e de uma interpretação mais profunda, em alguns aspectos até mais radical da lei, mas uma interpretação que apontava para um caminho de redenção,
apontava para o arrependimento como um caminho para se reconciliarem com Deus. O que é a compaixão, então? Eu queria falar sobre esta necessidade de imitarmos a Jesus, tendo compaixão das pessoas assim como ele teve. Compaixão é estar sensível à dor do outro. Compaixão é estar sensível ao sofrimento, é ver o sofrimento do outro e ter sensibilidade ao problema, à condição difícil pela qual o outro está passando. Mas a compaixão, ela não só fica na posição de quem vê e sente algo, ela nos move a agir em favor do outro. Ela coloca em nosso coração um desejo de ajudar a encontrar solução e alívio para amenizar a angústia que os outros estão sentindo. A compaixão, então, ela nos impele a agir no benefício dos outros que estão sofrendo. No contexto bíblico, então, a ideia de sentir com as entranhas, de sentir profundamente a dor do outro. Jesus, então, se identificou com as dores do povo. Ele sentiu a angústia que eles estavam sentindo. Ele percebeu e entendeu o desânimo que estava na alma deles. Ele sabia que aquelas pessoas não tinham esperança. E a primeira coisa que eu queria destacar para você a respeito da compaixão de Jesus, a primeira coisa que nós devemos compreender a respeito de Jesus e desse sentimento de compaixão é a realidade de que nós somos essas pessoas pelas quais Jesus teve compaixão. Eu e você fomos alvo da compaixão de Jesus. Nós precisamos reconhecer, queridos, que Jesus nos viu quando nós estávamos perdidos, que Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Nós precisamos, então, lembrar de quando nós estávamos sem direção, nós estávamos sem esperança. Jesus nos viu, teve compaixão de nós e Ele enviou alguém em nossa direção para nos encontrar. Ele enviou alguém para ouvir o nosso clamor. Ele não enviou qualquer pessoa. O que Jesus fez foi tocar no coração de alguém que era seu servo, para que essa pessoa tivesse compaixão de nós. Se você pudesse lembrar, talvez não seja a história de todos, alguns de vocês foram alvo da compaixão de seus pais, porque foram criados no Evangelho, foram alvos da compaixão de Deus, porque os abençoou, permitindo que vocês nascessem em um lar cristão. Mas se você foi alguém que estava no mundo, talvez você se lembre daquela pessoa que veio até você e trouxe uma palavra de esperança e pregou o Evangelho para você e convidou você para ir à igreja e falou do amor de Deus para você. Aquela pessoa foi instrumento de Deus e ela foi cheia da compaixão do Senhor para que você fosse alcançado. Bendito, um dia alguém teve compaixão de nós. Um dia alguém ouviu o nosso clamor e veio nos ajudar. Um dia alguém nos apresentou o Evangelho e falou que havia esperança para nós. E nos falou a respeito da salvação que só em Jesus Cristo eu e você poderíamos ter. E naquele dia nós conhecemos a esperança. E nós tivemos um encontro com Jesus. Talvez não naquele primeiro dia que nós ouvimos, mas ali se abriu uma porta. E nós podemos hoje falar que nós fomos alcançados pela graça de Deus, pela compaixão de Jesus, mas que Jesus usou uma pessoa para nos alcançar. Portanto, querido, agora é a nossa vez. Jesus teve compaixão de nós, Jesus levantou alguém para que essa pessoa tivesse compaixão de nós e fosse instrumento dele para nos alcançar. E agora é a nossa vez de ter compaixão. Nós devemos aprender com Jesus a responder aos clamores da nossa cidade e a darmos uma resposta, uma boa resposta, em que a nossa palavra para eles seja uma palavra de esperança. Nós devemos não só sentir a dor deles, mas agora devemos agir em favor deles, seguindo o exemplo de Jesus. Agora é Jesus quem nos levanta e nos enche de compaixão pelas pessoas. E somos nós agora que devemos sair
do nosso lugar para alcançar essas pessoas. Nós devemos então percorrer a cidade, como Jesus percorreu. Nós devemos ouvir o clamor das pessoas como ele ouviu. Nós devemos então ver a realidade, compreender a necessidade das pessoas onde elas estão. Devemos então sentir compaixão. Devemos reconhecer a dor que elas estão sentindo. Devemos fazer isso pelas pessoas que estão nas casas, nas ruas, pelo caminho, nas nossas comunidades, na nossa comunidade na Barreira do Vasco, no bairro de São Cristóvão, onde nós moramos, nos nossos vizinhos, a necessidade que eles sentem e a dor que eles estão sofrendo. Nós devemos olhar com o mesmo olhar que Jesus teve para conosco. Nós devemos olhar com um olhar de compaixão e com o mesmo amor que ele nos ofereceu. Nós devemos amar com o amor de Jesus. Devemos desenvolver, então, um olhar sensível, um olhar que possa perceber que as pessoas são diferentes, que as suas lutas são diferentes, que as suas angústias são diferentes. E nós devemos entender como acolher e como ajudar a cada um na sua necessidade. Não basta apenas ouvir e não basta apenas sentir. A compaixão deve nos levar, então, a agir. Nós devemos atender a essas pessoas com socorro, com ajuda. A gente deve oferecer respostas práticas. Precisamos, então, imaginar possibilidades e caminhos para ajudar essas pessoas. Devemos pensar juntos em como atender as necessidades que estão à nossa volta e como nós podemos ajudar essas pessoas a vencerem suas próprias lutas. Não é uma questão de apenas dar o pão para que a pessoa coma, mas é ajudá-la a sair da condição de alguém que sempre precisa da ajuda do outro para comer o pão, mas de alguém que possa produzir o seu próprio pão. Mas muitas vezes nós nos satisfazemos em fazer algo ou entregar uma cesta básica a alguém, sem perceber que nós precisamos também ajudá-la a produzir cestas básicas para ela e para outros. O desafio é muito grande, querido, principalmente nesse tempo que vivemos. Nós precisamos ser instrumentos de Deus para ajudar as pessoas a superarem suas angústias, a ajudarem as pessoas a se libertarem das suas prisões. Às vezes não precisamos dar algo, precisamos conduzir a pessoa a uma compreensão principalmente do amor de Deus e da graça de Deus e da salvação que só em Jesus há. A gente precisa agir, a gente precisa transformar as ideias que nós temos em ações práticas. São muitas frentes, são muitos desafios. Cada vez que nós conversamos, ouvimos alguém falando a respeito dos tantos desafios da nossa comunidade, a gente percebe quantas lutas nós temos para lutar e quão poucos somos para pensar e para elaborar soluções e criar caminhos. Talvez, querido, o nosso problema seja a nossa acomodação. Nós até atendemos algum chamado para fazer algo, mas nós temos muita dificuldade de planejar, de elaborar. Nós louvamos a Deus pela vida daqueles que têm tido sabedoria e criatividade para nos conduzir nesses caminhos. E nós agradecemos a Deus porque não estamos sozinhos, porque ajudamos uns aos outros. Mas quem sabe você precisa sair da sua posição de esperar que alguém sugira algo para você ser aquela pessoa também que possa liderar outros na busca de soluções. Amados, não existem respostas fáceis e nem caminhos confortáveis, meios confortáveis para que nós possamos agir com compaixão. Será sempre preciso abrir mão de algo, abrir mão da nossa acomodação, abrir mão da nossa indiferença para que nós possamos efetivamente fazer ou agir na direção daqueles que sofrem e fazer isso em nome de Jesus. Também pode ser até que tenhamos que repensar os nossos métodos, as nossas estruturas. Talvez seja um tempo de repensar até os nossos ministérios. Nós devemos avaliar se os ministérios que nós temos
tido em nossa igreja e temos desenvolvido, se eles estão ouvindo os clamores que estão à nossa volta, os clamores até da nossa própria igreja, dos nossos próprios irmãos. Será que não é tempo de repensar os nossos programas, as nossas ações diante dos clamores que estamos ouvindo? Talvez a gente escute um clamor que não tem uma resposta naquilo que estamos fazendo. Eu poderia citar aqui com tanta facilidade alguns clamores que nós estamos escutando e nós não temos respostas para dar. Nós não temos o conhecimento, não temos a sabedoria, mas nós precisamos, querido, oferecer respostas. Porque se alguém está clamando e nós estamos ouvindo, está no contexto da nossa igreja, então, certamente, Deus tem uma resposta para esse clamor. O que nós precisamos fazer é seguir o exemplo de Jesus. É termos compaixão, é buscarmos na palavra, é buscarmos também no conhecimento que esse tempo tem nos dado, soluções novas, experiências de outras igrejas, de ministérios, de organizações, de instituições, de outras pessoas que possam nos conduzir. Quem sabe até convidar outras pessoas para nos ensinarem aquilo que nós não sabemos. Nós não podemos ter dificuldade de aprender um com o outro, de sermos liderados por outras pessoas. Nós não podemos achar que aquilo que estamos fazendo pelos nossos irmãos em nossa igreja é o suficiente. Quem sabe é um tempo para nós reavaliarmos aquilo que nós já sabemos e aprendermos com outras pessoas, com outros ministérios. Certamente, querido, será preciso a gente redescobrir ou construir novos caminhos e novas soluções, inclusive mudando a nossa própria agenda pessoal, a nossa própria trajetória, o nosso próprio planejamento financeiro, quem sabe, ou planejamento do nosso tempo. Será preciso, então, comprometer o nosso tempo, comprometer nossos recursos financeiros, mas recursos também do nosso conhecimento e daquilo que nós podemos investir na vida de outras pessoas. Eu queria convidar você a refletir sobre isso, refletir sobre a sua vida, sobre como você tem cumprido a missão, sobre o seu ministério. Será que você está ouvindo os clamores à sua volta? Será que você está interessado em ouvir os clamores da cidade, das ruas em volta da nossa igreja, das pessoas que moram ou que chegam até nós? Será que você está disposto a oferecer uma resposta e a dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser uma resposta na vida desses que carecem? Será que você está aberto a sentir compaixão por essas pessoas? Talvez, querido, nos falte isto, um coração sensível para que Jesus nos encha de compaixão. Será que você tem sentido, então, compaixão? Será que tem estado sensível à dor, ao sofrimento, à angústia e ao problema dos outros? Será que você está sendo movido a ajudar a encontrar uma solução e um alívio para a dor que outros estão sofrendo? Você está sendo movido a amenizar a angústia que outros estão sofrendo? Eu e você precisamos agir em benefício daqueles que sofrem. Por isso que eu queria que você considerasse isso hoje. Será que nós estamos atentos, estamos inclinados, estamos sensíveis à voz do Senhor? O que nos falta para estarmos atentos e para estarmos sensíveis à sua voz? Nos falta a palavra. Não tem como inventar a roda, querido. Nós ouvimos mais a Deus quando lemos mais a palavra de Deus. Nós escutamos melhor a voz de Deus quando estudamos de forma mais profunda o texto bíblico, quando estamos interessados em sermos transformados pela palavra. Nós estamos mais sensíveis à palavra quando temos uma vida de oração, quando nós gastamos tempo conversando com Deus, explicando a Ele por que nós estamos fazendo o que estamos fazendo e pedindo perdão pelas coisas que estamos fazendo de errado e agradecendo a Deus pelo privilégio de termos acertado também em tantas coisas. Quando nós gastamos tempo falando das nossas dúvidas, das nossas questões, quando gastamos tempo intercedendo por outras pessoas, interessados
na dor dos outros. Nós temos mais compaixão pelos outros quando a nossa oração leva o nome de muitas pessoas que estão sofrendo. Quantas vezes, bendito, você não leu os nomes todos dos pedidos, porque você já os leu muitas vezes. E agora você fala para Deus: abençoa os irmãos que estão enfermos. A gente precisa lembrar deles. A gente precisa ter na memória a dor que o nosso irmão está sofrendo. Nós precisamos nos envolver com a causa daqueles que têm sofrido. Nós suplicamos a Deus que Ele tenha compaixão de nós, misericórdia de nós. Ele nos encha com o seu amor, com a sua compaixão, para que nós sejamos uma resposta de Deus na vida de outros. Nós temos muito ainda que aprender com o exemplo de Jesus, só falando da sua compaixão e de como Ele teve compaixão e por quem Ele teve compaixão. Nós vamos continuar falando isso no nosso próximo encontro e eu espero você também no domingo pela manhã, porque nós vamos celebrar a ceia do Senhor e você deve preparar os elementos para que possa participar desse momento. Como eu falei, no domingo à noite nós teremos um culto especial. Nós teremos um momento em que vamos assistir um musical de 30 anos do Coro Atos. Coro Atos é uma história com a nossa igreja, primeiro porque eu fiz parte desse coro, e alguns irmãos também na nossa igreja, irmã Leila, irmão Anderson Ladislau, Ninho, e você vai... E também por termos cantado tantas vezes na Nova Jerusalém. O Coro Atos cantou na minha posse há 10 anos atrás, e nós vamos celebrar então domingo à noite. Convide outras pessoas para assistirem, eu tenho certeza que vai edificar sua vida. Eu quero terminar esse culto então falando com você que talvez tenha assistido a esse momento e você esteja se perguntando como eu posso ter compaixão das pessoas se eu ainda não experimentei, se eu ainda não reconheço que Jesus teve compaixão de mim. Aliás, eu nem sei como Jesus teve compaixão de mim. Jesus teve compaixão de você porque a palavra diz que desde a criação do mundo Deus nos viu, e não há nenhuma surpresa naquilo que você viveu e naquilo que você está vivendo. Deus conhece você, e porque Ele conhece você e conhece também o seu pecado, e o principal pecado que você tem é de viver a vida fazendo a sua própria vontade, é de viver a sua vida ignorando a vontade de Deus e ignorando a realidade que Deus criou você com o propósito de viver um relacionamento com você. Deus teve compaixão de você a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por você. Na cruz do Calvário, Jesus morreu para pagar o preço da sua vida, para abrir um caminho para que você pudesse reconciliar com Deus. Mas Jesus não ficou morto, Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia, para conquistar também para você uma morada no céu, para que você pudesse estar na eternidade com Deus. Na cruz, Ele abriu um caminho para que você fosse perdoado. E o que você deve fazer é pedir perdão a Deus. Você deve entregar sua vida a Jesus. E você deve abandonar esse estilo de vida onde a sua vontade é sempre a que você deseja fazer. Você deseja simplesmente atender aos desejos do seu coração. E você deve pedir para Ele perdoar você e se comprometer a viver agora a vontade de Deus e os desejos do coração de Deus. Se você quer fazer isso, eu convido você então a colocar o seu nome aí e dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero terminar esse culto então com este apelo. Nós vamos ouvir este hino que diz: deixe o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. Que você atenda esse apelo e que Deus abençoe você e a sua família com a paz, com o conforto, com a alegria do Senhor, hoje, em todos os dias da sua vida. Eu peço assim em nome de Jesus.